4 fundos imobiliários base 10 que talvez você tenha pelo menos um na sua carteira. Fala, João, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Maranhense Investidor. É isso mesmo, eu estou invadindo mais uma vez o canal aqui do Gleidson para mostrar para vocês aqui 4 fundos imobiliários base 10 que talvez você tenha um na sua carteira. Mas eu adianto para vocês que eu tenho logo 3 desses aqui na minha carteira. Claro, não é nenhuma recomendação de compra e venda de fundos imobiliários ou de qualquer outro tipo de investimento. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal do Gleidson, do Maranhense Investidor, e também faço um convite para visitar o meu canal lá, o João Invest, para acompanhar nossa evolução como investidor iniciante e também acompanhar a nossa carteira de investimento. Mas antes de tudo, clica aí embaixo para se inscrever e deixa aí no comentário qual desses fundos imobiliários você tem na sua carteira. Então vamos lá, eu tenho desses fundos imobiliários, como eu estou falando para vocês, eu tenho 3 na minha carteira, que é o MXRF11, o Kizu 11 e o Fiagro Vigia 11. Então são esses 3 fundos imobiliários base 10 que eu tenho na minha carteira e também vou falar de mais um aqui e uma pequena comparação entre esses 4 fundos imobiliários. O quarto fundo imobiliário aqui que eu estava trazendo para vocês é o GALG 11, tá? Então eu vou começar pelo GALG 11 aqui e já te falo já e adianto. Esses 4 fundos imobiliários que eu estou trazendo aqui base 10 para vocês são aí de setores diferentes. Que nem o GALG 11 aqui trabalha na questão de tijolos, né? Galpões logísticos. Então já é um fundo imobiliário com base 10, está a cotação atual de R$ 8,50, sendo que a mínima dele bateu esses dias aí, nesse ano aqui ainda, R$ 8,13, e a máxima dele foi de R$ 9,83. Se você reparar, o valor até que tá interessante, mas aqui, ó, no acumulado de dividend yield, por se tratar de um galpão logístico, né, de um fundo imobiliário desse, tá no acumulado de 11,51%. E se a gente colocar aqui no gráfico aqui, a gente colocar ampliar o gráfico aqui, a gente vai notar que esse fundo imobiliário já bateu quase R$ 11,50, né? Como a gente lá em 2021, e hoje ele vai estar custando R$ 8,50 aqui, certo? Mas sendo que ele bateu a mínima dele aqui agora recente. Então pode ser que tá pintando uma boa oportunidade de compra, tá? Lógico, como eu disse para vocês, não é recomendação de compra e nem venda. Você tem que avaliar vários indicadores e também os relatórios gerenciais. Mas vamos olhar aqui em relação a mais alguns indicadores que é bem interessante você olhar, que o valor patrimonial dele está de R$ 9,22, tá? Então quer dizer que ele está descontado, porque a gente está comprando ele por R$ 8,50, sendo que ele está R$ 9,22, R$ 9,22, o que seria o valor patrimonial dele correto. Então a gente está comprando com desconto. Mas tem uma preocupação grande com o GALG 11, é a relação do caixa, né? O valor de caixa dele é muito baixo, 0,42. Então pode ser que eles fizeram algum tipo de aquisição recente ou simplesmente uma má administração mesmo. Mas isso você tem que analisar em relação dos comunicados, que logo vou falar para vocês sobre o comunicado, tá? O número de cotistas desse fundo imobiliário está quase 40 mil cotistas, que é um número bem interessante, mas o que faz ter esse número de cotistas grande é justamente ser, né, um fundo imobiliário de base 10 que custa 8,50, né? E de galpões logísticos, que não tem tanto assim base 10 de galpões logísticos para diversificar a carteira, que é super importante. Mas de forma resumida para você ter aqui em relação aos dividendos, já quero mostrar para vocês que o último rendimento dele aqui foi de 8 centavos por cota e o próximo rendimento é 8 centavos por cota. Então ficou em torno de 0,96% ao mês, né? 0,93 ao mês. Então quer dizer que a gente vai receber o mesmo valor de dividendos, mas o que variou aqui nessa questão foi o valor base do fechamento para fazer o pagamento de dividendos. Mas se você olhar no histórico aqui de pagamento de dividendos do ano passado e para esse ano, então ainda ele está na média, e a projeção também é continuar na média. E como eu disse para vocês, vem aqui em comunicado aqui, ó. Pronto, em comunicado você consegue ter a relação relatório gerencial para você ver o que está acontecendo com esse fundo imobiliário, não só com esse como qualquer outro, é sempre bom você ler os relatórios gerenciais. Nesse caso aqui ele foi do dia 11 de maio, pode ser que agora em junho saia um novo relatório gerencial, bem provável que lá para o dia 10, lá para o dia 11, tá? Então é sempre bom você estar lendo aqui esses comunicados aqui do GALG 11 ou de qualquer outro fundo imobiliário para você se atentar, né, do que está acontecendo, se o fundo imobiliário está comprando, se ele está vendendo, se está fazendo manobra de diversificação de carteira, assim por diante. Então o GALG 11 é um dos fundos imobiliários que futuramente eu quero trazer para minha carteira de volta, né,
porque é um bom fundo imobiliário para eu diversificar minha carteira, principalmente se tratando de fundos imobiliários base 10, onde que eu posso, por exemplo, sobrou um restinho de dinheiro na minha conta, eu posso de repente pegar esse dinheiro e colocar em um fundo imobiliário base 10. Aí eu tenho que ver qual que eu tenho na minha carteira que está com melhor posição ali para fazer uma nova compra, um novo aporte, tá? E depois aqui o nosso próximo fundo imobiliário aqui, que é bem provável que você tenha na sua carteira, é o mais famoso e o querido MXRF11, tá? R$10,59 o valor da cota desse fundo imobiliário e teve uma valorização de 9% esse ano, nos últimos 12 meses, e um acumulado de yield de R$12,28. Ou seja, esse fundo imobiliário aqui, ele tá um pouco caro, tá? O valor da cota subiu bastante, porque a gente está acostumado a pagar ele mais barato, né? Mas se você olhar aqui no histórico aí de 5 anos, de 2018, que era R$10, hoje está custando aí R$10,59. Mas como você pode ver, a oscilação de fundos imobiliários não é tão grande assim. Eu acredito que possa interferir muito para quem investe em um valor muito significativo, muito alto. Aí sim vai sentir a oscilação de valor de cota, né, para mais ou para menos, quanto em relação aos dividendos também. Por exemplo, se você compra um fundo imobiliário, ele vai valorizar com o tempo e vai pagar mais dividendos. Se você compra um montante significativo, você sente que aquele montante vai ser bem grande. Mas se ele pagar bem menos, essa diferença de pagar bem menos já é bem gritante também. Então, para nós, quem é investidor iniciante, está começando a investir, é sempre bom ter umas cotinhas, né, do MXRF11 na nossa corretora, na nossa carteira de investimento. Então, como você pode ver, a média desse fundo imobiliário é em R$10. Se você comprar ali, esperar um pouquinho, de repente pode recuar esse fundo imobiliário ou ele vai continuar subindo também. Lembrando que a máxima dele foi de R$14, né? Passou de R$14. Então é bem interessante esse fundo imobiliário, ele é bem sólido, paga direitinho, dificilmente ele traz problema. Se eu tiver dinheiro aqui, com certeza eu aportaria de novo no MXRF11 sem dúvida, né? Mas se você quer esperar, de repente seria interessante também. Tem outros fundos imobiliários com base 10, você pode estar investindo que está uma boa oportunidade de compra. Como eu estava dizendo para vocês, então ele está R$10 o valor patrimonial, né? R$10,11 e o valor aqui seria de 1,05, ele está acima do mercado. Ou seja, esse fundo imobiliário aqui ele está caro, mas ainda assim eu talvez compense colocar ele na carteira e fazer um novo aporte. Mas como eu disse, tem outros fundos imobiliários que deve ser interessante você aportar no lugar do MXRF11. Temos aqui mais de 800 mil cotistas e um caixa bem interessante e gordo, 24 milhões em caixa também. E a gente tá para tirar um parâmetro aqui nos pagamentos de dividendos, porque como eu disse para vocês, o valor da cota está subindo. Quando sobe o valor da cota, sobe também a distribuição também do fundo imobiliário. Mas como você pode notar aqui também, ó, ele está pagando 12 centavos no último mês, ele pagou, né, agora em mês de maio, e para o próximo período tá de 12 centavos também. Então deu um rendimento aí de 1,13%, e como você pode ver que já o próximo deu uma caidinha, né, 1,12%, mas em relação a centavos está pagando a mesma quantidade também. O que mudou mesmo foi em relação à porcentagem e a cotação base para fechar aí os dividendos. Mas se você analisar em relação aqui 2022 para 2023, ele está pagando mais dividendos também. E como você pode ver, ó, desde fevereiro está pagando 12 centavos. E se ele manter a projeção aí dos 12 centavos, eu acredito que ainda está valendo a pena ele por pagar R$10,59 na cota desse fundo imobiliário. Como eu estava mostrando para vocês aqui, eu tenho MXRF11 na minha carteira, né, de base 10, 25 cotas que eu tenho dele. Pretendo continuar aportando e levar por um longuíssimo prazo esse fundo imobiliário, porque ele é um fundo imobiliário muito bom. E meu preço médio dele atual é de R$10,23. Ou seja, se eu comprar acima desse valor aqui, teoricamente estou comprando ele caro também para minha carteira. Meu preço médio ele vai subir e não descer, que a ideia é sempre trazer o preço médio para baixo. Mas a verdade é, a gente vai ficar esperando o fundo imobiliário descer de volta para poder investir nele? Não, então você tem que sempre investir de uma forma inteligente, onde você faz a diversificação, a distribuição correta do seu aporte no mensal para você continuar aportando nos fundos imobiliários que você já tem na sua carteira. Como eu disse, tem o Kizu 11 e tem o Vigia 11 e vamos lá para ele agora. É o seguinte, vamos lá no Kizu 11, que é um fundo imobiliário que eu gosto demais, né, na minha carteira. Não vou abrir mão dele. Ele está custando R$7,95, o valor de cota dele. E teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 5%. Então ele bateu a mínima dele esses tempos atrás aqui. E a máxima dele foi de R$8,89 nos últimos meses, né? No último ano, na verdade. Mas vale lembrar que esse fundo imobiliário já bateu quase R$15, cara. Esse fundo imobiliário ele é bem diversificado, né? Então, de
repente vale a pena você dar uma analisada nele. Mas se você pegar no último ano, nos últimos 5 anos, por exemplo, do ano passado para cá, 2022 para 2023, então ele está trabalhando ali dentro do valor de R$ 8 e pouquinho, né? Até 7 e pouco. Então, na valorização dele, a oscilação dele está acontecendo, né? Justamente pela questão lá da Suno 30, mas ainda eu acho que ele acredita que ele está se recuperando e está se mantendo, encontrando, né, um preço ali para ele manter de forma equilibrada. E como você pode ver em relação ao valor patrimonial dele, ele está descontado e tem um caixa até que interessante relacionado ao tamanho do fundo imobiliário, né, em relação ao patrimônio dele. Sendo que ele tem 6 milhões em caixa, que seria quase 1,70%, e o patrimônio dele é 333 milhões de reais, né? E tem mais de 100 mil cotistas, quase 120 mil cotistas aí. Em relação ao pagamento de dividendos, cara, até que ele continua interessante comparado aí o ano anterior. Ele está pagando 7 centavos por cota, como ele pagou mês passado agora 7 centavos, nesse mês de junho ele vai pagar 7 centavos também. Isso que seria em referente a 0,89% ao mês e 0,86% agora no mês de junho. Em relação aos dividendos comparado, só você comparar aqui, ele está pagando um pouquinho mais, só que agora ele pagou um pouquinho menos, né, nesse mês de maio aqui. Mas o que eu disse para vocês, é bom vocês analisar com calma esse fundo imobiliário, e ainda ele tem margem de crescimento também. Eu acredito dessa forma, tá bom? Então é sempre bom vir aqui ler os comentários aqui, ó, do comunicado relatório gerencial, que o relatório gerencial do Kizu 11 sai no dia 15, lá pro 14, 15, 16 de todos os meses. O relatório gerencial, você abre lá e vai entender um pouquinho melhor sobre esses fundos sobre esse fundo imobiliário, como que ele vai reagir aí para os próximos meses. E aqui chegou o último fundo imobiliário dessa minha lista aqui e também meu último fundo imobiliário que eu trouxe na minha carteira. Eu não trabalhava com Fiagro, mas eu resolvi trazer de perto o Vigia 11 para eu poder estudar esse fundo imobiliário. E o valor da cota dele hoje está R$ 9,49. A mínima dele foi agora por R$ 9,34, né? E bateu a máxima de R$ 11,47 e um dividend yield acumulado bem grande de 19%. É um valor bem alto, mas ele teve uma queda, uma desvalorização de 17%. Ou seja, tome muito cuidado antes de aportar nesse fundo imobiliário, nesse Fiagro, certo? Como você pode ver aqui, ó, em relação à queda dele, eu acredito que essa queda ela vem mais de um susto de um possível calote, né, de dos credores, né, de CRAs desse fundo, desse Fiagro. Então, vamos ficar de olho, atento, mas eu acredito que seja uma oportunidade de compra aqui para esse fundo imobiliário voltar, né, a trabalhar na valor de cota em R$ 10. Seria uma boa valorização aí no patrimônio também e valor de pagamentos. Como você pode ver em relação aos pagamentos, né, de dividendos, esse mês aqui de de maio, ele pagou 13 centavos, que é 1,37%, mas com base de valor de cotação de R$ 9,49. Ainda não saiu a projeção para o mês de junho, mas eu acredito que a projeção se mantém ali nos 13 centavos também. E se você fazer um quesito de comparação, esse fundo imobiliário ele começou lá em maio 2022, certo? E chegou a pagar um bons dividendos aqui, 16 centavos aqui por cota. Mas como você pode ver, ele pagou aqui, ó, 14 centavos, 0,14,5, né? E aqui agora pagou 13. Então eu acredito que esse fundo imobiliário ele vai continuar pagando aí 13 até a questão da solução lá, a resolução daquele problema, daquele futuro, talvez aquele calote que ele pode sofrer. Em relação ao comunicado é a mesma coisa. Para você vir aqui, ó, vem aqui no relatório gerencial, como eu disse para vocês, ó, relatório gerencial. Normalmente, relatório gerencial sempre vai falar o que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Só para você ter ideia em relação do Vigia 11, eu abri o relatório gerencial dele aqui, ó, e aqui ele fala já para nós em relação o problema que está acontecendo com o fundo imobiliário, porque ele caiu tanto na valorização da cota também, e pode ter um problema aí de um calote de 50 milhões aí. Mas eu acredito que isso vai se resolver também. Mas me diz aí nos comentários quais desses fundos imobiliários você tem na sua carteira ou pretende investir. Como eu disse para vocês, eu tenho o Kizu 11, MXRF 11 e também o Vigia 11. Esses fundos imobiliários eu tenho na minha carteira e pretendo levar ao longo prazo. Não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas a ideia de ter
ter fundos imobiliários base 10 na sua carteira é importante, porque quando sobrar aquele dinheirinho lá, você pega aquele dinheiro e faz um novo aporte nesses fundos imobiliários base 10. Mas lembre-se, tenha sempre fundos imobiliários de forma diversificada para você fazer o melhor aporte e também dar uma maior segurança para a sua carteira de investimento. Nesse caso aqui, te apresentei 4 fundos imobiliários, né, base 10, e cada um deles está em setores diferentes. Ou seja, já é uma maneira de você diversificar aí e começar a investir, porque com R$10 você já consegue comprar cotas de fundos imobiliários e no mês seguinte já ganhar seu provento, né, um rendimento desses fundos imobiliários. Gostou desse vídeo? Caso você quiser a planilha, eu vou deixar aqui na descrição para você pegar lá a sua. Vou ficando por aqui e vou te esperar em um próximo vídeo aqui no Maranhense Investidor e lá no João Invest. Até mais, tchau, tchau!